E se eu dissesse que o soro anti-envelhecimento mais avançado da face da Terra, assim, não está sendo secretamente desenvolvido num laboratório bilionário lá na Suíça? Na verdade, não dá nem para comprar esse material, porque neste exato momento ele já está correndo dentro das veias de cada pessoa que nos ouve agora. Uhum. É uma mudança de paradigma absoluta, porque por décadas a medicina estética procurou essa fonte da juventude em frascos sintéticos, né? Mas a verdadeira revolução sempre esteve ali, na engenharia biológica do nosso próprio corpo. Com certeza, e é exatamente sobre essa revolução que a gente vai falar no nosso mergulho profundo de hoje. E a nossa análise ela é toda baseada num conteúdo teórico assim riquíssimo, que vem direto da plataforma Ampla Facial, que é de autoria do Dr. Gustavo Medeiros Martins. Isso. O Dr. Gustavo, que é um harmonizador orofacial renomado, ele criou esse material com um carinho enorme para reunir anos de prática clínica, sabe? E observações médicas super aplicadas. E o mais interessante desse documento é a função dele no ecossistema de ensino. Como assim? É tipo a base teórica de tudo? Exato. É o pilar teórico do método dele. Então, os alunos entram na plataforma, absorvem toda essa bagagem científica que é bem densa, estudam online no próprio ritmo, para só depois aplicarem isso em práticas supervisionadas lado a lado com ele, numa clínica real, sabe? Atendendo pacientes reais. Nossa, isso faz toda a diferença. Porque teoria sem prática na clínica não se sustenta, né? E bom, o foco central da nossa exploração hoje, a grande estrela desse material, é o IPRF, que é a fibrina rica em plaquetas injetável. E, tipo, o time não poderia ser melhor. Não mesmo. Abril de 2026. Pois é, a gente acabou de ver o cenário brasileiro dar uma chacoalhada daquelas com a recente resolução CFBM 423, que trouxe o IPRF de volta para o epicentro do debate, tanto estético quanto regenerativo no Brasil. E a nossa missão hoje é desvendar o porquê desse material ser tão indispensável. Mas, antes da gente falar do cenário atual, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Para entender como a ciência saiu do nada para uma tecnologia celular injetável. Boa. Essa narrativa histórica é fascinante. Tudo começa lá na década de 70, com um pesquisador chamado Matras. Ele que introduziu esse conceito pioneiro da cola de fibrina, a Fibrin Glue. Só que era um negócio bem focado em cirurgia, sabe? Para colar tecido mesmo, ajudar na cicatrização. Entendo. Bem rudimentar ainda. Uhum, super rudimentar. O primeiro grande salto de popularidade só veio nos anos 90, quando Marx e o Anitua trouxeram o PRP para os holofotes, que é o plasma rico em plaquetas. Essa foi a nossa primeira geração de concentrados sanguíneos. Mas peraí, eu já li bastante sobre o PRP e eu sempre vejo o pessoal reclamando de umas limitações meio graves dele, sabe? Se material base é o próprio sangue, por que o PRP é visto como problemático hoje em dia? Porque ele precisava de aditivos químicos para funcionar. É simples assim. Porque pensa, o sangue quando sai do corpo ele quer coagular. É a natureza dele. Para evitar isso no tubo e você conseguir separar o plasma, o profissional era obrigado a adicionar um anticoagulante, o citrato geralmente. Para manter líquido. Isso. Mas aí vinha o outro problema. Para forçar essas plaquetas a liberarem os fatores de crescimento na pele do paciente, a pessoa tinha que usar ativadores artificiais, tipo cloreto de cálcio ou a famigerada trombina bovina. Caramba, trombina bovina. Tipo, injetar uma proteína de vaca no rosto da pessoa junto com o sangue dela. Nossa, isso só como um pesadelo imunológico. E era, né? A taxa de reações alérgicas e de complicação inflamatória era um risco bem real. E foi aí que, em 2001, o cirurgião francês Joseph Chocron mudou a regra do jogo. Ele percebeu que dava para dispensar totalmente os aditivos químicos. Ele criou o PRF, que é a matriz rica em fibrina, usando só a centrifugação e o tempo de coagulação natural do sangue. Ah, então essa foi a segunda geração, 100% autóloga. Exatamente. Sem química nenhuma. O problema... Mas calma, o PFR do Chocron, ele tinha um formato de gelatina, certo? Era uma coisa sólida
que eu imagino que seja ótimo para tapar o buraco de extração de dente, mas, tipo, como é que você passa uma gelatina numa agulha fina para tratar uma olheira? Você acertou na mosca. A matriz sólida era fantástica para a cirurgia, mas era inútil para a estética injetável. Era um abismo. E a gente só conseguiu cruzar esse abismo entre 2014 e 2015, que foi quando o Dr. Sharan Miran e a equipe dele criaram um conceito chamado LSCC, que é a centrifugação em baixa velocidade. Ah, o Low Speed Centrifugation. Esse mesmo. Ajustando as forças físicas da centrífuga, eles mantiveram as propriedades biológicas perfeitas da segunda geração, mas num formato líquido. E assim nasceu o IPRF injetável. É a verdadeira segunda geração da estética. Sensacional. Então, resumindo, a gente tirou toda a química externa, o que derruba o custo operacional lá para baixo, já que só precisa da máquina e do tubo liso. E o risco de alergia praticamente desaparece porque não tem mais a trombina bovina, certo? Exatamente. Risco zero de reação adversa a agentes externos. Só que isso ainda me deixa com uma dúvida, assim, meio existencial sobre o processo. Na prática, a pessoa está pegando sangue, girando numa máquina e devolvendo para a pele. O que exatamente, biologicamente falando, está fazendo o trabalho pesado de rejuvenescimento ali embaixo? A mágica, digamos assim, atende pelo nome de fatores de crescimento. As nossas plaquetas, elas são como pequenos contêineres, lotadas dessas proteínas sinalizadoras. E o IPPF concentra uma quantidade absurda de 7 fatores principais que orquestram a regeneração de todo o tecido. Tá, o material da ampla facial até lista esses 7, né, PDGF, TGF-beta, VEGF, FGF, IGF, EGF e o BMP. Mas olha, convenhamos, isso é uma sopa de letrinhas que muito profissional decora, mas não sabe o que significa na prática. Vamos traduzir isso para quem está lá na clínica segurando a seringa. Pega o VEGF, por exemplo. O que ele faz numa pele envelhecida? Bora lá. O VEGF é o fator de crescimento endotelial vascular. Traduzindo do jargão, ele é o engenheiro que constrói novos vasos sanguíneos. Então, quando você injeta o IPRF numa pele atrófica, o VEGF começa a instalar novos encanamentos. Ele cria uma rede nova de microvasos. Que legal! Então chega mais oxigênio e mais nutriente para uma célula que estava praticamente passando fome, é isso? Perfeito, é exatamente isso. E sobre a firmeza da pele? Porque a gente sempre fala de flacidez. Quem é o mestre de obras da firmeza? Aí o chefe é o TGF-beta. Ele chega no tecido e dá uma ordem expressa para os fibroblastos. Produzam colágeno tipo 1 e tipo 3, que são os que dão a estrutura firme da pele. E para garantir que tem operário suficiente nessa obra, o PDGF entra multiplicando o número de fibroblastos na região. Caramba, é um trabalho em equipe muito bem orquestrado. Tem o fator para a migração celular, que é o FGF, tem para o crescimento da epiderme, que é o EGF, e até o BMP, que vai ali na diferenciação óssea. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Manda. Se meu sangue já tem tudo isso circulando, por que eu envelheço? Tipo, por que meu próprio corpo não faz isso sozinho o tempo todo? Uma pergunta excelente. E a resposta está na concentração e na entrega. O processo de centrifugação concentra-se as células num nível absurdamente maior do que o que circula livremente na veia. E o grande pulo do gato do IPRP em relação ao antigo PRP não é só o que ele entrega, mas como ele entrega. É a cinética de liberação. O Dr. Gustavo até cita na plataforma um estudo clássico de Kobayashi, de 2016. Ah, o estudo da liberação sustentada. Isso. O Kobayashi mostrou que o PRP antigo, por ter aqueles ativadores químicos, ele sofria meio que um colapso. Ele vomitava 95% de todos os fatores de crescimento de uma só vez, nas primeiras 24 horas. Nossa, é como se a pessoa tomasse 5 xícaras de café expresso puro às 8 da manhã, sabe? Dá aquele pico de energia absurdo, uma taquicardia, e meio-dia a pessoa já está exausta porque o efeito evaporou. A célula da pele não deve dar conta de absorver tudo isso num dia só. É uma analogia genial. O tecido simplesmente desperdiça a maior parte. Já o IRPF, não.
Ele forma uma rede tridimensional de fibrina lá dentro, que é invisível ao olho nu. Mas essa rede atua como uma esponja, um reservatório biológico. Ela segura as plaquetas e vai gotejando os fatores de crescimento de forma sustentada por uns 7 a 10 dias. Ah, então voltando para a analogia, é como um soro na veia, gotejando cafeína lentamente. Uma dose perfeita que mantém o foco a semana inteira. O tecido tem tempo de processar, de se reconstruir, sem aquele desperdício. Exato. É o cenário ideal da biologia. Mas isso acaba nos levando para um ponto crítico da nossa análise de hoje. Porque se a biologia do IPRF é tão superior, por que tem tanto profissional injetando isso e o paciente volta semanas depois sem ver resultado nenhum no espelho? Onde é que está o erro invisível? Nossa, e esse é de longe o conhecimento mais importante que a gente vai abordar aqui, que é o ponto cego da força G, né? Porque a literatura fala que para fazer o IPRF clássico do Miron, precisa gerar o sangue a mais ou menos 60 G por 3 minutos. Só que a maioria do pessoal vai lá na centrífuga da clínica, bota no botão de RPM lá em 700, aperta o play e acha que arrasou. E é aí que o procedimento morre antes mesmo de ir para a seringa. E o problema é puramente de física. RPM é rotações por minuto. Mas a força que separa as células dentro daquele tubo não é a velocidade do giro. É a força G relativa, a RCF. Para ficar claro para quem nos ouve, eu gosto de imaginar aquele brinquedo de parque de diversões, sabe? O gravitron ou rotor, aquele cilindro gigante que o chão desce, a máquina roda super rápido e todo mundo fica grudado na parede pela força centrífuga. Perfeito. Imagina isso. Agora pega 2 desses brinquedos girando exatamente na mesma velocidade, sei lá, umas 30 rotações por minuto, mas um tem o tamanho de um quarto apertado e o outro tem o tamanho de um campo de futebol. A força que vai esmagar a pessoa contra a parede no brinquedo gigante é infinitamente maior do que no pequeno, mesmo com RPM igual. O raio muda tudo. É exatamente o que rola com a centrífuga de bancada. Tipo, se a minha máquina tem um raio de rotor de 10 centímetros e a sua tem 15 centímetros, girar as duas a 700 RPM vai criar forças G completamente diferentes no sangue e, obviamente, produtos biológicos completamente diferentes. Exatamente. A matemática disso é implacável. Para quem gosta da fórmula, a RCF é igual a 1,118 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o raio em centímetros, vezes o RPM ao quadrado. Se o profissional segue cegamente um artigo e bota o RPM sem calcular isso para a própria máquina ou sem usar a tabela do fabricante, o erro é fatal. E o que sai do tubo quando essa conta está errada? Bom, se girar rápido demais, a força G pesa muito. As plaquetas afundam todas para o fundo do tubo e o que você puxa na seringa em cima é só um plasma pobre em plaquetas, que não serve para quase nada. Ou pior, a força é tanta que consolida o material e vira um PRF sólido, duro no tubo. Agora, se girar de menos, não separa direito. Em nenhum dos casos você tem o IPRF de verdade. É esse tipo de raciocínio clínico refinado que separa o profissional amador do mestre. E, além do cálculo, a posição do tubo também importa, não é? O material cita a diferença para os rotores horizontais, os famosos swing out. Demais. Aquele rotor angulado fixo, que é mais comum em centrífuga barata, deixa o tubo inclinado. Aí, quando gira, as células batem direto na parede de plástico do tubo. O atrito danifica as células-tronco e as plaquetas. Já no rotor swing-out, o tubo fica deitado na horizontal durante o giro. As células escorregam para o fundo suavemente e formam camadas perfeitas. É a diferença entre arremessar a célula numa parede ou deixar ela descer num tobogã, sabe? Ah, maravilhosa essa imagem. Tá, então com a máquina bem calibrada, a física dominada, a gente leva esse ouro líquido para o paciente. Onde que o IPRF entrega os melhores resultados na parte estética e tricológica? Olha, na face, o destaque absoluto é a região periorbitária, o famoso teardrop, a área da olheira, porque a pele ali é muito fina. Se você errar a mão com ácido hialurônico ali, a chance de criar um nódulo, um inchaço persistente ou aquele tom azulado artificial, o efeito Tyndall, é imensa. E o IPRF entra como alternativa segura? Com certeza,
Por ser líquido e natural do paciente, ele não dá efeito Tyndall. E lembra do VEGF que a gente comentou? Aquele fator que melhora os vasos sanguíneos? Ele ajuda muito a clarear aquele tom arroxeado vascular da olheira. A pele ganha densidade de dentro para fora. Sem falar que associar o IPRF como drug delivery logo depois de um microagulhamento para cicatriz de acne ou estria é um resultado fora da curva. Nossa, e no couro cabeludo, porque queda de cabelo é um desespero para muita gente. A alopécia androgenética, por exemplo... Na alopécia, a gente sabe que o vilão é o hormônio DHT, que vai encolhendo, miniaturizando o folículo. O IPRF injetado ali vai atuar com o VAGF e o PDGF, estimulando as células da papila dérmica. Ele meio que força o fio a prolongar a fase anágena, que é a fase de crescimento ativo. Dá uma revertida muito boa no afinamento. E tem um detalhe que o paciente ama, né? Porque dói muito menos que o antigo PRP. Ah, incrivelmente menos. Porque no PRP tinha o tal cloreto de cálcio para ativar as plaquetas, e aquilo ardia demais no couro cabeludo. Como o IPRF não usa nada disso, a injeção é super tolerável. E geralmente umas 3 a 4 sessões mensais já trazem um resultado super consistente. É quase milagroso ouvir isso. Só que me traz uma questão mais pragmática, assim, para a vida real. Porque se a biologia funciona, o resultado é nítido e a segurança é incomparável, até porque não tem risco de granuloma tardio como tem nos sintéticos, por que a gente não vê toda a clínica da esquina fazendo isso? É só falta de saber calcular a força G ou tem uma burocracia, um xadrez regulatório travando isso no Brasil? Olha, a palavra certa é xadrez mesmo. É uma guerra de territórios. E alguns conselhos acordaram muito mais cedo que os outros. Analisar esse panorama de 2026 é bem revelador. Bora destrinchar isso então. Quem que deu o checkmate primeiro? Foram os dentistas. Lá em 2015, o CFO lançou a Resolução 158. Eles sacaram rápido que a fibrina era espetacular para cirurgia de implante e enxerto ósseo. Aí, depois disso, a gente teve um apagão de anos até as outras profissões entenderem o uso estético disso. E quando que a represa estourou para o resto do pessoal? Foi agora, entre 2025 e 2026. Uma verdadeira corrida. A fisioterapia liberou para o uso não transfusional com o COFITO 607 em 2025. Exigindo 40 horas de capacitação. A enfermagem fez quase o mesmo com o COFEN 788, exigindo 45 horas. E aí a gente chega em abril de 2026 com a resolução CFBM 423. Exato. Uma vitória imensa para a biomedicina estética. Acabou aquela zona cinzenta jurídica. Hoje o biomédico está totalmente amparado para fazer o ciclo inteiro. Ele coleta o sangue, ele processa na centrífuga e ele mesmo aplica. Mas e o Conselho de Medicina? Porque eles sempre ditam as regras. Eles devem estar liderando a pesquisa com o IPRF nos consultórios, não? Ironicamente, não na parte regulatória. É um ponto super peculiar isso. O Conselho Federal de Medicina ainda mantém a Resolução 2128, que é antiga, de 2015. Para eles, o PRP e os derivados ainda são experimentais. Então, o médico só deve usar se for num protocolo de pesquisa aprovado pelo CEP-CONEP. Eles não acompanharam o ritmo de liberação dos outros conselhos de saúde. Nossa, é um descompasso bem grande mesmo da interpretação clínica. E para a farmácia, como tá? A farmácia ainda está sem uma regulamentação específica que dê esse aval para a aplicação dos concentrados sanguíneos injetáveis na estética. O profissional da área acaba de mãos atadas por enquanto. E a Anvisa, com aquela nota técnica 29 de 2024, ela só determinou as regras de biossegurança para o preparo nas clínicas, né? Lavou as mãos quanto a quem pode aplicar, deixando essa briga para os conselhos de classe. É uma montanha-russa burocrática, com certeza. Mas, para quem está amparado legalmente, o céu é o limite. Bom, para a gente fechar a nossa análise, eu adoro olhar para o horizonte. A gente falou da primeira geração cheia de química, da segunda, que é o IPRF, focado na física pura. O que está vindo por aí? O que as pesquisas dizem sobre o amanhã? O amanhã já está virando hoje. Se você pegar as pesquisas de 2024 para cá, já se fala forte numa terceira geração, que é não deixar o IPRF atuar sozinho. É a era dos biomateriais e dos biofillers autólogos.
Eles pegam aquele plasma pobre que ficava no topo do tubo e que antes ia para o lixo, sabe? E aquecem ele. Ah, e o que acontece quando aquece? Desnatura a albumina do sangue e transforma aquele líquido num gel estrutural bem denso. Aí eles pegam esse gel e misturam com o IPRF líquido que a gente explicou, que está cheio de célula viva. Gente, então eles criam um preenchedor natural que dá volume igual o ácido hialurônico, mas que também regenera o tecido. Exatamente isso. E isso deixa uma provocação enorme na nossa cabeça. Se a gente já consegue dar volume e rejuvenescer a pele usando apenas o sangue da própria pessoa, será que a gente não está a um passo de banir completamente os materiais sintéticos dos consultórios? É uma questão de tempo. É a pergunta de $1 milhão. E, assim, parece que a resposta está cada dia mais óbvia. A biologia do nosso corpo é insuperável. Mas, como o nosso mergulho de hoje deixou bem claro com aquela história da força G e dos rotores, teoria avançada não serve de nada se a execução for amadora. Sem dúvida. Então, para quem nos ouve, se você é um profissional da área estética e percebeu hoje que entender a biologia é só o aquecimento, que dominar a RCF, a matemática do rotor e o raciocínio clínico exige muito mais do que só passar o olho num resumo de artigo, o próximo passo é muito claro. O Dr. Gustavo Martins estruturou esse material para ser só fundação. O que muda o jogo de verdade é a mentoria VIP dele. Com certeza. Porque é na mentoria que a teoria ganha vida. Você vai estar lado a lado com ele, com a mão na massa, atendendo pacientes reais numa clínica real. É a prática supervisionada que tira o aluno das receitinhas prontas e transforma num mestre em regeneração tecidual. Então, para quem quiser dominar esse nível altíssimo de raciocínio, corre no portal da plataforma Ampla Facial ou já chama direto a equipe de suporte no WhatsApp. Vejam todos os detalhes da mentoria, porque é lá que a mágica da prática realmente acontece. Bom, a gente agradece demais a todo mundo da nossa audiência que explorou essa biologia maravilhosa com a gente hoje e nos vemos na nossa próxima análise.